Conta então pra gente como é que foi esse início. Quer dizer, implementar, porque tu não pegastes uma secretaria que já estava ali pronta, com recursos, com a estrutura, e seguistes um trabalho. Tu tiveste que construir, literalmente, né? Como é que faz esse... Exatamente. E, quer dizer, um desafio ainda muito maior para quem não tinha, na época, a experiência na administração pública, né? Eu tive um fator muito positivo que poucos os secretários do Brasil tiveram a chance de ter ou vinha ter, que é o prefeito lhe dá autonomia. O prefeito Marcelo Borges, nós conversávamos muito antes de eu entrar na vida pública. E ele me deu autonomia. Eu levava as ideias para ele e ele parava, pensava um pouquinho, o secretário de governo também, Manuel Marinho, e analisava, dá segmento. Eu tive autonomia. Por eu ter autonomia, eu implantei um ritmo de trabalho um pouco diferente. Porque como eu estava iniciando, eu poderia desenhar o ritmo e os moldes. Por exemplo, eu levei o Cine, Sistema Nacional de Emprego, para dentro da secretaria, onde todo cidadão que é atendido lá dentro, ele preenche um formulário de avaliação de atendimento. Você não vê isso na iniciativa pública? É muito difícil mesmo. Não lembro se já vi em algum lugar, para te ser sincero. Se você acaba de ser atendida, você preenche um formulário para dar nota para quem lhe atendeu. A nota do serviço prestado e a nota do atendimento. São duas avaliações. Isso, todo dia 20, tem um resultado. Isso automaticamente força o cidadão a prestar um atendimento melhor. Força o cidadão a ser referência para os colegas. A questão disciplinar, a questão de planejamento, da iniciativa privada, ela ajudou, de planejamento. Sim. Tá. Agora, implantar isso numa secretaria que já está em andamento já é muito difícil. Eu acredito que talvez impossível. Você fazer essa virada de chave. Porque aí tu ia ter que tratar com algumas outras dificuldades, né? Gera conflitos. Conflitos, a mudança de cultura, e geralmente, de um modo geral, nós somos resistentes a grandes mudanças, né? Muda um gestor, muda uma ação qualquer, a gente tende, como ser humano, a resistir. Até os que conseguem ser mais sábios se adaptam e vão seguir em frente, né? Mas alguns ficam realmente para trás nesse sentido, né? Eu defendo muito o princípio das startups. Eu sempre faço essa pergunta e eu vou lhe fazê-la, agora eu vou lhe entrevistar. Qual o princípio de uma startup? Não faço ideia. Startup, até para a gente esclarecer melhor aqui, né? São aquelas pequenas empresas, né, que se constrói ali quase que no individual. Exato. Não é isso? Mas vamos lá, tecnicamente falando, não sei responder. O princípio da startup. É muito bonito o cara falar startup, é um nome bonito, né? É um nome bonito. Feira de startup, tem várias microempresas ali dentro, o cara está procurando recursos, querendo grana para alavancar o negócio. Para uma startup dar certo, primeiro tem que existir um grande problema. Se não existir problema, a startup não vai para frente. Por quê? Existe um problema, ele é um problema econômico, social, político, enfim, causa danos. Alguém fala, eu tenho que resolver esse problema. Aí ele tem uma ideia para resolver aquele problema. Ele cria uma política, uma ferramenta, um aplicativo, algo que resolva aquele problema. Então, ele não é que ele tem uma ideia, ele tem que ter uma causa. Tem que existir uma doença para se existir um antídoto para colocar no mercado o remédio comercial. Perfeito. É mais ou menos isso aí. Eu defendo essa tese para a vida pública. O agente público, principalmente quem está ali no escalão da cabeceira ali, ele tem que ser gestor de startup. Ele tem que ser o cara que ele tem que olhar para a rua, identificar um problema e automaticamente ele buscar uma solução. Acredito que eu não teria vida longa na vida pública justamente por isso. Porque via de regra, não é o que se vê no Brasil, na política brasileira. Existe um jogo de interesse, às vezes, que ele termina atrapalhando. O que eu estou falando aqui é muito sério, muito pesado. E às vezes atrapalhando. Sim. E acaba mascarando a solução de uma problemática de um povo. Tá? Vamos usar assim, tem o bairro São João lá e dentro tem uma erosão. Tá, se eu tampar essa erosão, essa água vai ficar perfeita, vai acabar com a erosão. Tá, mas ela vai correr aonde? Então, não é só tampar a erosão, tem que saber para onde ela vai correr, porque ela pode causar alagamento. Se ela causar alagamento, quais são os danos que ela vai fazer? Então, você tem que fazer todo um estudo e talvez eu precise fazer um piscinão, talvez eu precise fazer uma canalização, talvez eu precise
cortar ela lá 2, 3 quilômetros para que essa água não chegue aqui. Você tem que ter esse problema para você criar uma estratégia e com essa estratégia você sanar um problema da sociedade. Na vida pública é assim que funciona. Aí eu volto no assunto anterior. Muitas vezes você não tem grana. Aí você tem que correr atrás de um deputado, correr atrás do senador, correr atrás dos ministérios. Se você tiver uma gestão pública de boa relação, como é o nosso caso, que o município tem uma excelente relação com o governo do estado, as coisas fluem. Se você não tiver, você está engessado. A dificuldade hoje na gestão pública é essa aí. É articulação política também. Articulação política. Entendi.